Hey little brothers and sisters, welcome to Inglês em 5 meses. Eu sou o teacher Caio Zel e o tema de hoje é o seguinte: aprenda as palavras e expressões mais usadas do inglês sem perder tempo. E a gente já começa respondendo a seguinte pergunta: qual a diferença entre palavras e expressões? É o seguinte: palavra é uma coisa única. É como se fosse comparar com música a nota. Por exemplo, isso é uma nota. Ou seja, para o inglês isso é uma palavra. O que é uma palavra de inglês? Vou colocar aqui no quadro, vamos lá. Vamos dividir o quadro aqui e vamos colocar. Cadê? Ó, break é uma palavra. Break é uma palavra. Uma outra palavra em inglês é a palavra check, que é checar. Outra palavra em inglês, uma palavra qualquer aqui, a palavra bird, que é pássaro. Outra palavra, pig, que é porco. In, que é dentro. Out, que é fora. Leg, que é perna. Phone, que é telefone. Easy, que é fácil. Speak, que é falar. Essas palavras são bem comuns, tá? E é o seguinte, o que caracteriza isso? É uma coisa única. A palavra é como se fosse uma nota de uma música, é uma coisa única, sozinha. E expressões, que são palavras, né? Palavras. E expressões são palavras em harmonia, como se fosse acorde na música. Então, expressões são palavras em harmonia, que quando elas estão juntas, elas fazem sentido, elas combinam. Então, expressões, faltou o S aqui, né? Expressões são palavras em harmonia, que combinam. Então, essa é a definição mais simples possível do que é uma expressão em inglês, tá bom? São palavras em harmonia que combinam. Então, eu coloquei algumas palavras aí também. E é o seguinte, já vamos para a segunda pergunta aqui. Quais tipos de expressões existem? Então, vamos lá. Existem alguns tipos. Isso aqui é uma coisa mais técnica, mas é importante saber, tá bom? Você precisa decorar isso daqui e levar para a vida? Não precisa decorar, mas é interessante você conhecer um pouco. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui meu quadro. Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre os tipos de expressões. Tá dando para ver essa letra aqui, né? Não tá tão pequenininha não, né? Então vamos lá. Os tipos de expressões. Então, para falar dos tipos de expressões, a gente tem basicamente 4 tipos. 4 tipos. Quais são? Os phrasal verbs. O que é phrasal verbs, pelo amor de Deus? É o seguinte. Correr é um verbo. Correr é um verbo. Agora, quando eu pego esse verbo e coloco uma coisa junto, vira uma frase que é um verbo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Ó, aqui a gente viu a palavra solta, check, que é checar. Só que aí a gente vai lá no aeroporto e existe check-in. Né? Check-in. E existe também come in. Ó, come é vir. Só que quando eu falo come in, é tipo entre. Entre, bora, entra. Come in. Ou seja, venha para dentro. Só que não é venha para dentro, não é tradução literal. É tipo entre. Outro exemplo aqui de phrasal verb. Go, que é ir, e out é fora. Só que isso daqui significa sair. Então, uma expressão é justamente essa definição. Ó. São palavras em harmonia que combinam. A palavra go com a palavra out, quando elas se juntam, vira sair. Então, isso é um tipo de expressão, esse phrasal verb. Só que é o seguinte, muita gente, quando vai aprender expressões na internet, acredita que só existem phrasal verbs. Só que não existem só esses tipos de expressão, existem outros tipos também. Existe também uma expressão chamada idiom. Idiom. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente viu a palavra, cadê? A gente viu a primeira palavrinha aqui foi break, né? Break significa quebrar. Significa quebrar, break. Aí, tem uma outra palavra aqui, ó, que é bird.
Então a gente viu a palavra quebrar e a gente viu a palavra bird. Legal. Vamos pegar uma expressão com a palavra break aqui. E com a palavra leg, que é perna. Então, um idiom é isso aqui, ó. Break a leg. Break a leg. Peraí, mas o que significa break a leg? Break a leg é uma expressão para desejar sorte para a pessoa. Ah, quebra a perna. Em português, isso daqui é uma coisa ruim, né? Mas em inglês é uma coisa comum. É uma expressão que combina, entendeu? Combina isso. Quando eu falo break a leg para alguém, ele vai entender que não é para quebrar a perna dele. Ele vai entender que a pessoa está desejando sorte. Break a leg. Então, outro tipo de idiom também. A gente viu aqui bird, como eu falei ainda agora, né? Tem uma expressão aqui em inglês, um idiom em inglês que é kill two birds, matar dois pássaros with one stone, com uma pedra, com uma rocha. Então, isso daqui em português seria matar dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, esse idiom é justamente o que a gente está falando, mas a gente, culturalmente, entende porque é uma expressão nossa. Por exemplo, matar dois coelhos com uma cajadada só. Ninguém nunca vai lá pegar um cajado e matar dois coelhos. Não é isso que está acontecendo. Mas essa expressão faz sentido para a gente. Ou seja, resolver dois problemas de uma única vez. Matar dois coelhos com uma cajadada só. E a expressão equivalente em inglês é essa daqui, ó. Kill two birds with one stone. Então, isso é um tipo de expressão também. Ele não é um phrasal verb, não é um verbo com uma coisinha do lado. Não, é uma coisa grande até, ó. Kill two birds with one stone. Então, outro exemplo de idiom. When pigs fly. When pigs fly. Caraca, a gente viu aqui a palavra sozinha, né? Pig, que é porco. Só que quando eu falo isso daqui em inglês, when pigs fly, é uma coisa meio improvável de acontecer, né? Quando porcos voarem. Meu Deus do céu, que parada louca. Quando porcos voarem. Como assim? Não tem sentido isso. Pois é. Ao pé da letra, esse tipo de expressão aqui, a idiom, não tem sentido nenhum. Não tem sentido mesmo. Então, ó, when pigs fly significa uma coisa improvável de acontecer. Ah, isso daí é when pigs fly. That will happen when pigs fly. Isso vai acontecer quando porcos voarem. Significa que é bem improvável de acontecer, tá bom? Então, isso é um tipo de expressão também, uma idiom. Existe também um outro tipo. Então, vou colocar aqui, ó. Tipo 1, que isso aqui praticamente quem estuda inglês pela internet já conhece, que é o phrasal verbs. Existe idiom também. Um outro tipo de expressão vamos lá, se chama collocations, ou collocation apenas. O que é isso? É uma colocação. Vamos traduzir para colocação. Então, esse tipo de expressão aí é a seguinte, é que já está convencionado, ou seja, meio que a gente já se acostumou com essas palavras juntas. Por exemplo, answer significa responder. Só que a gente, quando responde o telefone, answer the phone, significa atender o telefone. Answer the phone. Ou seja, a gente colocou essas palavras desse jeito, e assim, não muda, é desse jeito, pronto, acabou-se. Outro exemplo aqui bem comum. Best possible. É desse jeito, pronto, acabou-se. É o melhor, como é que eu digo melhor possível em inglês? Best possible. Best possible. Ou seja, a gente colocou essas palavras aí, a gente começou a falar muito dessa forma, e pronto, tá desse jeito, e a gente não vai mudar. Do a favor, por exemplo, a gente faz um favor. Por que a gente não make a favor? Porque é uma collocation. Quando é collocation, não importa o porquê. Simplesmente é porque de tanto a gente falar, de tanto a gente conversar, de tanto a gente escrever, é desse jeito. É uma colocação, entendeu? Tá desse jeito, não tem como mudar, não adianta indagar e pronto, acabou-se. Outro exemplo aqui, don't care. Quer se importar ou não se importar. I don't care, não me importo. É uma collocation também. E tem um outro tipo de expressão, que é o quarto tipo de expressão, que essa expressão aqui são os proverbs.
Não é o número 4 aqui. O que é isso? É provérbio. Provérbio. O que é um provérbio? É um dito popular, digamos assim. Um dito popular. Não deixa de ser uma expressão também. Exemplo. Actions speak louder than words. Então, ó, as ações, speak é com K aqui, tá? As ações falam mais alto do que palavras. A gente tem uma parecida em português, né? Então, ações valem mais que palavras. As ações, uma foto vale mais que 1000 palavras. Tem uma coisa parecida com o português, mas faz sentido isso. As ações falam mais alto do que as palavras. Ou seja, não adianta falar, tem que fazer. Aí sim. Outro exemplo de provérbio aqui. Beggars can't be choosers. Geralmente um proverb, ele é uma coisa mais filosófica, a gente tem que pensar e a gente entende ouvindo, tipo, caraca, isso daí faz sentido. Isso daí faz sentido. Não é que nem When Pigs Fly, isso daqui não faz sentido quando porcos voarem. Matar 2 pássaros com uma rocha ou uma pedra, não faz sentido. Break a leg, não faz sentido, quebra a perna. Agora isso aqui faz sentido, ó. Beggars can't be choosers. Os mendigos não podem ser escolhedores. Como assim? Os mendigos não podem escolher, ou seja, a gente não pode reclamar do que a gente está ganhando. É isso que significa isso. A gente não pode reclamar do que a gente está ganhando. Ou seja, mendigo não pode escolher o que ganha. Mas isso não serve só para mendigo, tá? Quando a gente fala isso daí, beggars can be choosers. Significa que você está ganhando uma coisa ali e se simplesmente está querendo rejeitar aquilo, não faz sentido. Você está ganhando. Outro exemplo aqui. Better late than never. A gente tem exatamente isso em português. Melhor tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Em inglês é melhor tarde do que nunca. Tá bom? Um outro exemplo aqui, ó. Easy come, easy go. Tem até uma música do Bruno Mars que começa assim. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Começa assim, ó. Vem fácil, vai fácil. Tá bom? Easy come, easy go. Então, fácil vem, fácil vai. Tudo que a gente ganha de maneira fácil, a gente acaba perdendo. Então, é um proverb. Então, esses são os 4 principais tipos de expressões, tá bom? O que acontece é que, quando a gente vai estudar inglês, a gente quer estudar phrasal verb. Phrasal verb, phrasal verb, phrasal verb, não sei o que, phrasal verb. Nem que a vaca tussa, como o Zeca falou aí, ó. Nem que a vaca tussa. Esse é um exemplo também. Isso daí é um exemplo de collocation, tá bom? Então, esses 4 tipos de expressões aí, eles perseguem a gente no inglês e a gente tem que se acostumar com eles. Ou seja, não adianta só pegar palavras soltas, porque o inglês é baseado em expressão. Então, a gente tem que aprender as expressões. Então, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero ir para a próxima pergunta aqui, ó. Na verdade, não é uma pergunta, é uma historinha que eu queria contar. Que eu quero contar. É o seguinte. Teve uma vez que eu fui para os Estados Unidos, lá em 2012, e eu confesso que eu não entendi muita coisa. Eu imaginei que eu ia chegar nos Estados Unidos e ia entender todo mundo, porque tudo que eu queria falar, praticamente na sala de aula, eu falava ali, na sala de aula, né? Mas quando eu cheguei lá, eu não, juro pra você, eu não entendia metade das frases que eu ouvia. Eu não entendia. E assim, não dava para pegar pelo contexto. Tem como a gente pegar as coisas pelo contexto, né? Só que lá, ao vivo, nos Estados Unidos, conversando com as pessoas, eu não conseguia pegar pelo contexto. Como eu conseguia com música, como eu conseguia com série, pelo contexto não dava para pegar a pessoa conversando comigo ali. Então, eu sabia palavras soltas, simplesmente. E eu sabia até palavras juntas, só que eu não sabia expressões. Isso eu não sabia. Então, foi por isso que eu não entendi muita coisa. Eu queria contar isso, porque foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui para lá e eu não me dei muito bem, e esse foi um dos motivos. Porque eu sabia muita palavra solta, eu até sabia muito vocabulário, eu sabia até juntar esse vocabulário, mas as expressões não conseguia. Quando alguém falava alguma coisa, que tinha alguma palavra que eu conhecia, eu entendi errado. Isso que acontecia.
Então, ó, como eu mostrei aqui, ó, não adianta eu só saber palavra solta, ó, break, check, bird, pig, in, out, phone, easy, speak, como a gente faz aprendendo convencionalmente, né? O ensino tradicional a gente vai aprender assim, um monte de palavra. Mas quando chega aqui, ó, check in, come in, go out, já mistura. Quando chega aqui, ó, break a leg, eu sei o que é break, eu sei o que é leg, pô, legal. Só que o gringo fala para mim, break a leg. Eu vou pensar que ele quer que eu quebre a perna. Não, é uma expressão. Ó, matar 2 birds with 1 stone. Caramba, como assim? When pigs fly, pelo amor de Deus. Quando porcos voarem, o que tem a ver isso? Eu sei o que significa when, eu sei o que significa pigs, eu sei o que é fly, mas quando a pessoa fala, dá uma coceira na cabeça. O que é isso? Então, e o collocation também é importante, porque a gente pode falar uma coisa diferente. Por exemplo, a gente faz um favor em português, né? Então, na nossa cabeça, eu sei como é que é fazer em inglês. Fazer é make. Então eu vou fazer um favor, mas é do a favor. Então, aqui nos proverbs também. Então, por que aprender essas expressões é tão importante? Porque é o seguinte, expressões não são gírias. Vou até colocar no quadro essa daqui, ó. Isso é muito importante. Muita gente acaba não aprendendo expressão em inglês porque acha que expressão é gíria, que nunca vai usar. Mas expressões não são gírias. Muito importante saber disso aqui. Então, para que aprender expressões? Por que é tão importante? Primeiro, porque expressões não são gírias. Elas estão em todo lugar. E em todo lugar que tem inglês nativo, tá bom? Não inglês de escola. Inglês de escola não tem muita expressão. Mas inglês nativo tem muita expressão. Então, as expressões estão em todo lugar que tem inglês nativo. Expressões estão no trabalho, a gente vê expressões em viagens, em livros, em sites, em redes sociais, em cursos que a gente quer fazer que são em inglês, em músicas, em filmes. Quando a gente quer ler alguma coisa em inglês tem expressão. Quando a gente quer entender alguma coisa tem expressão. A gente vê também em filmes, a gente vê em artigos científicos, ou seja, expressão não é gíria, tá bom? Não tem nada a ver com gíria. Se você quiser não aprender nenhuma gíria de inglês, tranquilo. Tranquilo, eu não sei muita gíria de inglês. E eu me viro muito bem. Se eu viajar, me colocar para fazer qualquer coisa, eu consigo. E eu não sei muita gíria em inglês. Eu sei expressões, que são coisas diferentes, tá bom? Então, em artigo científico vai ter expressão. Em artigo científico vai ter expressão. Não vai ter gíria no artigo científico, mas vai ter expressões. Então, o inglês, ele é baseado em expressões. Por isso que é importante, tão importante aprender as expressões. Então, vamos para a próxima aqui, ó. E se eu não aprender expressões, o que acontece, Caio? É o seguinte, vamos pensar aqui comigo. Se eu não entendo inglês, consequentemente, eu vou travar, tá? Se eu não entendo inglês, ou seja, inglês é baseado em expressões. Se eu não entendo expressões, se eu não entendo inglês, eu vou travar. Então, você não precisa falar todas as expressões, mas você precisa ouvir e entender. Você precisa ler e entender. Então, se você não entende, você pode até saber um monte de palavras, só que não vai adiantar saber um monte de palavra. Então, você precisa entender expressões, tanto ouvindo quanto lendo, porque o inglês é baseado em expressões. Então, esse é o ponto. Se não aprender, você não vai entender inglês. Aí a gente vê, tem um monte de gente que fez anos e anos e anos de escolas tradicionais, já fez 10 anos de escola tradicional, mas aí não entende inglês. Não fala. Só que é o seguinte, o problema da fala não é um problema de fala. É um problema de compreensão. Mas eu entendo as palavras, tá? Mas inglês não é baseado em palavras apenas. É baseado em expressões. Então, esse é o ponto. Então, como que eu organizo o aprendizado de expressões? Então, essa pergunta é interessante. Como que eu organizo o aprendizado de expressões? Como é que eu vou conseguir organizar o meu aprendizado de expressões em inglês? Ou seja, daqueles 4 tipos que eu falei, né? É assim, você organiza isso
por meio do inglês da vida real. É a única forma. Tem que ser inglês da vida real. E tem que ser um nativo fazendo isso, tá? Talvez no início seja com seu professor de inglês. Seja ele o Caio Zé, ou outro professor, alguém particular, mas no início, para quem não sabe nada de inglês, é até interessante ser com um professor particular ou comigo. Mas depois de um mês, assim, já é necessário ser com nativo. Por quê? Porque tem que ser inglês da vida real. Inglês da vida real, quem que vai falar? Quem é nativo. Então tem que ser um pedaço, então vamos lá, para a organização desse aprendizado de expressões. Tem que ser um pedaço de alguma coisa de verdade. Então, a expressão vai ser um pedacinho de um outro pedaço de uma coisa maior. Como assim? Vamos pegar um pedaço de um livro, ou seja, o livro é uma coisa gigante e a gente pega um pedaço desse livro, assim, meia página do livro, um parágrafo do livro. A expressão que vai estar ali está no meio desse parágrafo, está no meio dessa página, mas a coisa maior é um livro, que é algo feito para nativos. Outro exemplo, uma série. Então, uma série que está lá na Netflix e a gente pega um pedaço dessa série para a gente estudar. A gente tira 1 minuto dessa série. Então, ali naquele 1 minuto, tem um monte de expressão, mas tem um contexto, porque faz parte de alguma coisa de verdade. Então, a expressão é um pedacinho de um pedaço de alguma coisa de verdade. É isso. Pode ser também um filme em inglês, pode ser um pedaço de um vlog, ou seja, alguém que pega uma câmera e começa a se filmar, mostrando seu dia a dia, tem muito inglês. Pode ser stories de gringos, a gente segue alguém e começa a acompanhar os stories. Pode pegar 15 segundos de um story ali e aquilo já vira um tipo de aprendizado, porque é uma coisa de verdade e provavelmente vai ter expressão ali dentro. Então, 1 minuto de fala de alguém pode ser transformado em uma aula de inglês e eu chamo esse tipo de aula de gramática na prática. Então, como é que eu organizo aprendizado de expressões? Por meio dessa aula, que é a gramática na prática. É com essa aula que você vai aprender de verdade as expressões mais usadas do inglês. É por meio dessa aula. Porque, assim, não adianta você ficar ouvindo série eternamente. Você não vai aprender só assistindo passivamente uma série. Você não vai aprender só ouvindo música. Senão todo mundo já era fluente no Brasil, porque a gente gosta de música internacional. A gente pega os hits aqui, a maioria é internacional. A gente gosta de música internacional. A gente gosta de ouvir no áudio original, mesmo com legenda em português, às vezes. Mas se fosse só fazer tudo passivamente, ficar ouvindo inglês, todo mundo já sabia inglês. Então, a gente precisa pegar um pedaço de alguma coisa de verdade, como eu falei ainda agora. Livro, série, filme, vlog, story de alguém, e a gente transforma esse 1 minutinho em uma aula de gramática na prática, e com essa aula a gente vai aprender as expressões. Então não adianta só ouvir, tá bom? Então assim que se organiza, mas por onde começar? Por onde começar? Só que sem perder tempo. Então aqui é um adulto sem tempo, né? Você é um adulto sem tempo. Então, como você não quer perder tempo, eu vou te falar agora como é que você pode começar. Você começa assim, ó. Vamos lá. Você pode contratar um professor particular que tenha conhecimento sobre Natural Grammar. O que é Natural Grammar? É a gramática natural, não é a gramática antiga não, tá? Hoje em dia, graças a Deus, tem muitos linguistas trabalhando nisso, de elaborar uma nova forma de aprender gramática, uma gramática que seja natural, uma gramática que seja na prática, uma gramática que você não precisa estudar o nomezinho das coisas, o adjunto, adnominal, não sei o quê, não precisa disso. Mas você aprende de forma natural aquela frase, a gramática já está inserida na frase, a pronúncia já está ali no meio, tudo já está inserido naquela frase, naquele pedaço de coisa de verdade, tá bom? Então aprender de forma natural a gramática na prática é isso, entendeu? Então, se você conhece um professor que saiba bastante sobre essa abordagem, um professor particular, você pode fazer aula com esse professor. Agora, como é que faz isso, né? Isso daí é um trabalho de formiguinha, porque até você encontrar um professor que conheça sobre gramática natural, vai ser difícil, porque na faculdade de letras não se ensina sobre isso, de verdade. Eu fiz comecei uma pós-graduação de ensino de língua inglesa e eu não vi sobre isso lá, de gramática natural. Ou seja, tá meio que enviesado o aprendizado dos professores formados em letras com a gramática um pouco mais antiga.
Então, vai ser um pouco mais complicado achar um professor que saiba de gramática natural, até porque aqui no Brasil, dificilmente se estuda sobre isso na faculdade. Então, um professor que manja de gramática natural é um pouco mais escasso. Talvez ele cobre até um pouco mais caro, porque talvez não, talvez sim, mas é interessante você achar esse tipo de professor particular, que saiba gramática natural, tá bom? Que tenha um conhecimento vasto sobre isso, que é a abordagem de gramática na prática, que eu chamo de gramática na prática. Ou seja, para você começar, né? Ou você pode contratar esse professor, ou tem uma outra opção. A outra opção é a seguinte, é você participar dos meus eventos. De vez em quando eu realizo eventos, o próximo, por exemplo, é agora dia 13 de setembro, que é o Projeto Inglês em 5 meses. Ele é um evento gratuito e eu ensino a como encontrar aulas de gramática na prática na internet, sem precisar contratar um professor particular. Ou seja, já existem aulas de gramática na prática na internet. É difícil de achar, mas nesse evento eu ensino. Então, outra forma é pelo portal gratuito de estudos que eu criei, é o caiozel.com. Então, lá nesse caiozel.com, você já consegue encontrar aulas de gramática na prática. Lá já tem 5. Então, se você quiser estudar pelo método de gramática na prática, a gramática natural, que você não fica enrolando, que você não perde tempo, aprende expressões e, consequentemente, aprende inglês de verdade, inglês nativo, você já tem lá de graça no caiozel.com algumas aulas, tá bom? Então, é isso. Eu tenho um exemplo de alguém que já fez isso. Eu conheço centenas de pessoas que já estudaram com gramática na prática comigo. Conheço centenas de alunos desde 2018 que estão estudando por meio de gramática na prática comigo, estão aprendendo pra caramba. Se você quiser, você pode assistir as entrevistas que eu faço com os alunos. Fica nas redes sociais, fica tudo salvo, você pode assistir lá. Tem entrevista de 1 hora e meia. Então, só que assim, não é só comigo. Não é só comigo. Mas tem também o teacher Denilson. Eu soube esses dias que ele trabalha com gramática na prática também, que ele estuda bastante sobre isso. E tem a teacher Camila do Instagram English com Cami. Então, eu trabalho com gramática desde 2018 e desde o ano passado eu compartilhei com ela essa metodologia, ela começou a utilizar também no curso dela, tá? Ou seja, tem milhares de pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil que aprendem expressões com aulas de gramática na prática. Então, essa abordagem, ela é difundida no Brasil. Só que é meio escasso até você encontrar alguém que consegue trabalhar direito com gramática na prática. De verdade, é mais complicado. Então, mas exemplo de pessoas que aprenderam não falta. Então, você entra no meu Instagram, beleza? Você vai ver um monte de aluno lá. Você entra no Instagram do professor Denilson, no Inglês na Ponta da Língua, vai ter um monte de gente lá. Você entra no English com Cami, vai ter um monte de mulher lá, que ela é inglês só para mulheres. Então, exemplo não falta, tá bom? Tem muita gente que já aprendeu inglês com gramática na prática. E é o seguinte, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Quando tentam aprender inglês, aprender expressões em inglês, né? Então tá, o maior erro, não é o maior erro, mas onde eu vejo que tem mais erros, é o seguinte, é que não pode ser, se você quer aprender expressões, né? Vocabulário e expressões em inglês. Não pode ser com uma dica de um brasileiro falando da palavra ou falando da expressão. Ou de um gringo no YouTube também, ensinando, ou no Instagram, sobre uma expressão com exemplos de frases. Por quê? Porque isso não entra na cabeça. Não entra na cabeça. É legal, eu gosto, por exemplo, mas não entra na cabeça. É legal para relembrar. É legal para revisar. Quando a gente tem uma dica, se depara com uma dica de inglês técnico, ali no nosso Instagram, ali no nosso YouTube, não é que a gente vai aprender com aquilo. A gente vai relembrar. E é interessante revisar de uma maneira fácil. E na internet é legal fazer desse jeito. Assistindo um vídeo curto, a gente relembra daquela expressão. Isso é legal. Mas aprender mesmo não se aprende desse jeito. Então, dica é um negócio que não serve para aprender, serve mais para dar um direcionamento para você. Então, no caso, dica técnica, mais para revisar o que você sabe. Então, o que eu indico? A aula de gramática na prática. É isso que eu indico. A aula de gramática na prática, se você não quer perder tempo vendo algo que você não vai lembrar depois. Então, se você não quiser perder tempo, como assim? Para pensar comigo.
você vê uma dica de 1 minuto. Mas você não vê só uma dica de 1 minuto. Você vê um monte de dicas, sei lá, umas 50 dicas de 1 minuto. E você não aprendeu nada. Ou seja, você acabou perdendo tempo, porque você não aprendeu nada. Agora, se você assiste uma aula de gramática na prática de 50 minutos, você investiu seu tempo numa aula que faz parte de um pedaço de alguma coisa de verdade, que tem inglês nativo, que tinha expressões de verdade, a pessoa utilizando em um contexto ali. Então, eu vejo que as pessoas mais erram quando elas acham que vão aprender inglês com dica de inglês na internet, tá bom? Ah, Caio, mas você faz dicas de inglês de vez em quando. Mas eu sei que a pessoa não vai aprender. É mais... As dicas de inglês que eu posto é mais para os meus alunos, para eles relembrarem de alguma coisa que eles já viram no curso, alguma coisa do tipo. Então, de quanto em quanto tempo você deveria assistir uma aula de gramática na prática? Uma por semana durante 5 meses. Uma por semana durante 5 meses é o suficiente para aprender as palavras e expressões mais utilizadas do inglês, tá? Quando você tem um cronograma, esse cronograma eu sempre dou no evento inglês em 5 meses, projeto inglês em 5 meses, Manaus Bilíngue, qualquer evento que eu realizo, eu falo sobre isso. Então, uma por semana durante 5 meses, aula de gramática na prática, é assim que você vai aprender as expressões, beleza? E quais são os efeitos colaterais que essa aula de gramática na prática gera na pessoa? É o seguinte, além de aprender as expressões mais usadas do inglês, automaticamente você aprende 3 anos de inglês das escolas tradicionais, só que em 5 meses. Porque numa escola tradicional, você vai 1 vez, 2 vezes na semana, então demora mesmo. Mas, como esse podcast aqui é sobre não perder tempo, gramática na prática, a aula de gramática na prática é o primeiro passo do método 3 em 5 e a melhor forma para aprender palavras e expressões mais usadas no inglês. Então, eu queria finalizar com essa resposta aqui, dos efeitos colaterais, tá? O efeito colateral é que você vai aprender o mesmo tanto do pessoal que está pagando lá 10 mil reais, só que você vai aprender em 5 meses. E você vai aprender de forma mais rápida as expressões mais utilizadas do inglês. Então, esse foi mais um podcast Inglês em 5 meses. Então, o episódio de hoje foi Aprenda as palavras e expressões mais usadas do inglês sem perder tempo. E muito obrigado que você participou ao vivo comigo e te vejo na próxima live.